E aí, RPGistas, beleza? Você tá vendo que eu tô com a mesma camiseta de outros vídeos, é porque eu tô gravando tudo num dia só e eu acho besteira que ficar trocando de roupa, só para vocês acharem que eu tô gravando em dias diferentes, certo? Aproveitando aí um dia para gravar vários vídeos, beleza? E o vídeo de hoje é um dos jogos menos conhecidos aí da linha Storyteller. Existem dois que são fora do mundo das trevas, dentro e fora do mundo das trevas, de uma certa forma, tá? Mas é o Exalted, que é antes de tudo acontecer, certo? Antes de existir Caim, antes de existir vampiro, lobisomem, mago, antes de tudo, existiu o Exalted, que eu acho que eu vou fazer vídeo sobre eles, não sei ainda. Se você quiser vídeo sobre Exalted, coloca aí no comentário, tá? Pra eu saber, porque realmente eu mesmo nunca joguei, já dei uma lida, mas nunca joguei. Eu precisaria ler todo o livro para poder falar para vocês, tá? Mas o vídeo de hoje é sobre um outro jogo que é do outro lado da linha do tempo, é lá no futuro. Nós vamos falar hoje sobre Ion Trinity, certo? Quem conhece Ion Trinity? Poucos conhecem Ion Trinity, tá? Existe até uma nova versão, certo? Que é o Trinity Continuum. Eu particularmente não li ainda, eu preciso comprar o livro, preciso ler o livro, tá? Então esse jogo, ele vai ser, esse vídeo, vai ser sobre o jogo Ion Trinity, que foi lançado lá na década de 90 junto com os outros jogos da linha Storyteller, beleza? Mas vamos ver a vinheta e enquanto isso, já deixa o seu like aqui embaixo para que a gente possa desenvolver melhor este vídeo para você. Muito bem, pessoal, Ion Trinity, ele é um jogo diferente dos outros que nós estamos acostumados no mundo das trevas. Ele é um jogo futurista, de ficção científica, sem vampiros, sem lobisomens e sem magos. Será? Sim, sem esses outros seres. Nada impede que você adapte, certo? Mas Ion Trinity não faz parte da cosmologia direta, não faz parte do cenário direto dos outros jogos de mundo das trevas. Porém, apesar de que eu particularmente, opinião minha, eu vejo muita coisa tecnocrata lá nas ideias do jogo, tá? Na descrição, na história e tal. Eu não sei se estou certo ou não, mas eu faço aí sim uma referência mental à tecnocracia de Mago à Ascensão. Porém, vamos aí esquecer esse lado e vamos ver do que se trata Ion Trinity, o jogo dos psionicos. Muito bem, o cenário desse jogo ele vai se passar lá no século 22, não lá no século 12, lá no século 22, certo? Ou seja, futurista, mais precisamente a partir do ano de 2120, certo? Por quê? Vamos lá, por que o jogo tem essa temática, o que a gente pode esperar dele, o que a gente vai encontrar, o que a gente vai jogar o Ion Trinity? Simples. Em 2120, os humanos vão se tornar resistentes e destemidos. A humanidade ela já vai ter conseguido explorar o espaço, estabelecendo colônias, estações espaciais em outros sistemas solares. Ou seja, a partir do século 21 para o século 22, a tecnologia avançou exponencialmente, permitindo com que nós humanos pudéssemos alcançar outros sistemas solares. Então, nesse salto incrível, com naves interestelares, dobras espaciais e maravilhas da biotecnologia, aliens passaram a andar entre nós também, compartilhando e recebendo conhecimento. Ou seja, nós tivemos aí um salto não só tecnológico, mas também em termos gerais na questão do universo, certo? Então nós temos sim essa super tecnologia, nós temos sim essa super biotecnologia, aliens, mas o jogo é do que, Henrique? Fala logo, você está falando um monte de coisa de ficção científica aí. O jogo é do que? O jogo trata de psionicos, ou psions, na tradução não, na verdade na língua oficial do jogo, porque eu não soube de nenhuma tradução de Ion Trinity, tá? O jogo trata dos psions. O que significa isso? O que são os psions? A ciência descobriu, no final do século 21, que poderes psíquicos realmente existem e que as pessoas desenvolveram os poderes plenamente
são conhecidos como Psions, certo? Ou seja, todo mundo pode ter poderes mentais psíquicos, mas quem desenvolve plenamente são os psionicos ou Psions. Esses poderes permitem que os Psions projetem a sua mente, manipulem partículas de energia em qualquer coisa e também reconheçam os laços entre eles mesmos e as coisas, como asteroide, como grama, como aliens, como outros humanos, porque a energia psíquica dentro de Ion Trinity, dentro desse universo, ela vai atuar no nível quântico da matéria, tá? Nível quântico é subatômico, certo? Tipo, vamos supor, a teoria de que tudo está interligado e etc. por energia, por supercordas, buracos de minhoca, etc. Essas coisas de física quântica, aqui se torna uma realidade e isso revela os poderes psíquicos das pessoas. Porém, estamos falando de humanos, né? E humanos são falhos. Enquanto a humanidade triunfa e avança com o conhecimento do Psy, que não é o Psy cantor, é Psy, PSI só, é a energia psíquica. Enquanto a humanidade triunfou e avançou com esse conhecimento, também ocorreu o contrário. Alguns humanos usaram isso para a destruição, certo? Então lá no começo, né, a gente for olhar a história do jogo, né, de como os psionicos surgiram, de como o cenário surgiu, lá atrás, logo que os poderes psíquicos começaram a se manifestar, os aberrantes, ou aberrações, eram os heróis do começo. Foram eles que começaram a ter esses poderes psíquicos. Porém, uma vez que eles eram heróis, eles passaram a se tornar agentes do apocalipse e eles quase destruíram a humanidade. Eles surgiram no século XXI com a promessa de buscar o bem para toda a humanidade. Porém, na prática isso não funcionou. Por que não funcionou? Porque os aberrantes tiveram o seu poder através de uma anomalia genética. X-Men? A máscara? Não. Os aberrantes eles tiveram seu poder através de uma anomalia genética, o que fez com que eles enlouquecessem. Tá? Então a anomalia genética que deu poder para os aberrantes também fez com que eles ficassem insanos, certo? E aí então, depois que eles ficaram insanos, teve uma guerra chamada Crash, ela durou durante 60 anos e ela terminou com a fuga dos aberrantes para o espaço. Então eles basicamente fugiram da Terra porque estavam perdendo a guerra, tá? Porém, no cenário de Ion Trinity, os aberrantes estão retornando à Terra e vocês, né, os personagens, os jogadores vão jogar com os Psions, que fazem parte de uma organização que protege a Terra não só contra os aberrantes, mas contra qualquer outra ameaça, mesmo entre os humanos e alienígenas. E essa organização chama-se Ion Trinity. Para quem joga Mago agora vai concordar comigo, eu acho. Tá? A Ion Trinity ela foi fundada no final do século XX. E ela aconselha, ela guia, ela representa e coordena todos os governos do mundo e do espaço, buscando um bem maior e a unidade também entre as pessoas, entre os campos. Tá? Além da Ion Trinity, os Psions também fazem parte de organizações chamadas Legions, que traduzindo para o português, entraria como fidelidade ou obediência, tá? Não é aliança. Legions é outra coisa. Por que eu falei que os jogadores de mago vão falar assim, Henrique, eu acho que você tem razão, porque né, a gente tem a tecnocracia, né, que guia os humanos, que ganhou a Guerra da Ascensão, talvez tenha alguma coisa a ver aí, não que eu saiba, certo? Mas enfim, a Ion Trinity então ela é a organização geral que organiza a Legions, ou a fidelidade, né, ou a obediência, que são os grupos a que os psionicos fazem parte. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês o nome de cada uma delas e também um conhecimento básico de cada uma e também que a gente vai aprofundar se vocês gostarem desse vídeo. Então dê o seu like. Se você conhece ou não conhece Ion Trinity, dê o seu like, tá? Porque a gente vai fazer mais vídeos. E põe no comentário também se você já conhece, se você não conhece, nunca ouviu falar, já ouviu falar e quer aprender mais. Cara, é um jogo muito bacana, eu narrei durante muito tempo, faz muito tempo que eu não narro também, por falta de tempo mesmo, mas é um jogo muito bacana, vale muito a pena, ele é bem diferente dos outros que a gente está acostumado, tá? Mas vamos às Legions, do qual o seu Psion pode fazer parte. Temos o Esculapian, tá? Que se escreve com o A e o E junto, assim, né? Aquela letrinha bacana, mas que se pronuncia somente o E, tá? Assim como o Ion, na verdade, você não fala o A, né? Seria só Ion, não Aeon, é Ion. Assim como Esculapian.
Os Esculapians são especializados em um Psy, né, um poder psíquico chamado Vitakinetics, tá? Eu vou explicar para vocês também o que é cada um desses poderes. E o Esculapian, eles conhecem e dominam a biologia através dos poderes mentais. São mais especializados em curar os outros, em curar a si mesmo também, em cuidar das pessoas, tá? Depois nós temos o ISRA, que são protetores que procuram por ameaças e eles usam seus talentos para ajudar aqueles que mais precisam. E o seu talento é a clarividência, certo? Temos Legions, que são psicocinéticos, que trabalham na linha de frente, ou seja, né, na guerra em defesa pela humanidade, eles são os caras que estão lá na frente para defender realmente as pessoas, ou, a grosso modo, para dar porrada, certo? Temos também o Ministry, que seria ministério, que são telepatas que procuram pelos corruptos e perigosos. Eles não são bem vistos, tá, por causa dos poderes deles, porque como telepata eles vão invadir a mente de todo mundo e ok. Então ninguém gosta deles, eles têm uma tendência a se manter mais escondidos, certo? A ficar eles com eles mesmos, exatamente para evitar essas coisas e trabalhar tudo que eles podem através do poder da mente, beleza? Temos Norsa também, que através da biocinese eles buscam erradicar as ameaças do universo, tentando descobrir uma forma de acabar com os aberrantes de uma vez por todas. Biocinese não é a mesma coisa que vitacinese, tá? Ou biokinetics não é a mesma coisa que vitakinetics, ok? São coisas diferentes, são poderes diferentes, beleza? E aí temos, por último, mais ou menos importante, a Orgotec, que são dotados de eletrocinese. Legal, né? Eles são dedicados a defender os outros Psions contra os aberrantes. Porém, eles também procuram se colocar como diretores, estabelecendo sua autoridade sobre todos os Psions, ou seja, eles querem comandar em todo mundo. E todas essas Allegiantes, elas são parte do Ion Trinity, certo? Que é a organização que organiza tudo. A organização que organiza é puta merda, mas enfim, vamos lá. Vamos às características dos Psions. Bom, os Psions, como eu já disse, eles são humanos, tá? Com poderes mentais, olha o plural, certo? Então, a principal característica deles, né, tem algumas características que eu vou explicar para vocês, mas a principal é a Psy, que é a característica que mostra a sua conexão à energia psíquica e também a sua habilidade em manipular essa energia psíquica, certo? Então, quanto mais pontos você tiver em Psy, melhor você consegue manipular a energia psíquica e, obviamente, fazer os seus poderes mentais funcionarem. Tá? Nós temos também uma outra característica chamada sintonização, que no inglês, né, no original, é attunement, que é a sua capacidade de sentir a energia psíquica nas coisas, tá? Porque tudo tem energia psíquica, certo? Então você compra, você poder trabalhar com isso, você tem essa sintonização, que é onde você é capaz de ligar, né, de sentir, de captar essa energia psíquica em tudo o que você vê, em tudo que existe, na verdade, tá? E além da Psy e da Attunement, nós temos as aptidões e os modos. Aptidões e os modos são realmente o poder mental que você tem, certo? Cada característica de poder, cada aptidão, ela é dividida em 3 modos diferentes. Então, por exemplo, nós temos lá a biokinesis, tá? Ou biocinese, que é a manipulação do corpo e de estruturas celulares, tá? Dentro dos modos delas nós temos Adaption, que é a adaptação, temos Psychomorphing, que é a psicomorfia, e temos a Transmogriff, que seria traduzido como metamorfose, tá? Você consegue metamorfosear coisas vivas, certo? Nós temos também uma outra aptidão chamada Clarisentience, que seria um tipo de clarividência, tá? É a capacidade de expansão da mente para além do corpo, certo? E dentre os modos que nós temos a psicometria, ou psychometry, temos psychonavigation, que seria a psiconavegação, e a telestesia também, tá? Que está dentro ainda também dessa psicometria, dentro dessa psiconavegação, então tudo através do seu poder mental. Nós temos a eletroquinesis, que é a manipulação do aspecto eletromagnético, tá? Então você vai ter a eletromanipulação, a fotoquinesis e a tecnoquinesis, que é com tecnologia, certo? Na sequência, uma outra aptidão é a psicocinese, que é a manipulação e movimento de qualquer coisa. Movimento com a mente, tá? É
muito bacana, muito poderoso isso também. Então nós temos aí a criokinesis, que vai estar relacionada a frio, nós temos a pyrokinesis, que está relacionada a fogo, e a telekinesis, que é movimento de pessoas e objetos. Tá? Temos também a telepatia, ou telepathy, que está em inglês, certo? Que é uma das aptidões mais temidas porque afeta a mente de qualquer coisa. Alienígena ou não, aberrante ou não, humano ou não, Psion ou não, a telepatia ela vai trabalhar na mente das pessoas, tá? Então nós temos aí 3 modos, que é a empathy, que é a empatia, mindshare, que é você dividir a sua mente, e psychobending, certo? Que eu não consegui achar uma tradução boa para isso, mas também está relacionado à telepatia e ao controle mental das pessoas, certo? E por último, mas não menos importante, dentre as características, dentre as aptidões, nós temos aí a vitakinesis, ou vidacinese, tá? Que é a aptidão capaz de alterar ou positiva ou negativamente qualquer forma viva, certo? Então a gente vai ter como modos a iatroses, o mentatis e o algesis. Claro que essas características todas eu vou explicar para vocês em outro vídeo de Ion Trinity, certo? Mas o Ion Trinity ele vem até a planilha, eu vou até colocar aqui a planilha para vocês verem, né? Se eu ver que não vai caber nesse espaço aqui, eu cubro a tela toda, não tem problema, então provavelmente você não vai ver minha cara mesmo por alguns minutos. Mas eu queria mostrar para vocês a planilha do Ion Trinity, ela é diferente do mundo das trevas. Então, tem algumas diferenças também no sistema. É basicamente a mesma coisa, tá? Mas tem algumas características diferentes, algumas coisas diferentes, mas o principal é o cenário que é diferente. Imagina você jogar num futuro onde você pode visitar outros planetas, onde você vai ter aliens aqui no meio, as armas do Ion Trinity são top, tá? Tipo, umas armas super inovadoras de laser e tal. Cara, é muito legal, vale muito a pena, certo? E aí eu vou trazendo para vocês toda a informação. Esse é um dos cenários, como ele é um dos cenários menos conhecidos, assim como Múmia, por exemplo, também, eu quero trazer para vocês bastante detalhes sobre esse jogo, sobre o cenário, dicas de narração, criação de personagem. Esse daqui eu quero caprichar bastante, exatamente porque é o que quase ninguém fala, ou pelo menos que eu nunca vi ninguém falando sobre Ion Trinity dentro do sistema do Storyteller, assim como eu escuto pouco a gente falar de Exalted, tá? Mas como eu falei, Exalted não é algo que eu realmente conheça, mas passo a conhecer para vocês, certo? Então, esse foi o vídeo aí para vocês de Ion Trinity. Depois que eu ler o Ion Continuum, eu vou fazer um vídeo sobre Ion Continuum também. Eu espero que vocês gostem. Vocês gostam de ficção científica, gostam de jogos diferentes do que a gente está acostumado. Esse é um jogo riquíssimo para vocês trabalharem. Existe muita organização, existem várias facções, existem os aberrantes, que também eu vou fazer um vídeo sobre eles, né? Existem dentro de cada Legions dos Psions, existem várias ideias, existem várias metodologias também. Muita coisa bacana tá por vir aí para Trinity, mas eu quero que você dê seu like para que eu possa fazer mais vídeos de Ion Trinity. Beleza? Então, galera, é isso aí. Fechamos mais um vídeo de hoje. Obrigado novamente pelos mais de 250 inscritos. E esses vídeos aí que estão saindo essa semana, logo mais vídeos para vocês de Mago, de Múmia, de Lobisomem, de Changeling, de Wraith, principalmente, que eu já vou gravar também, que a galera tá pedindo. E também um outro que eu pretendo estrear logo, não sei se essa semana ou na próxima, mas Demônio a Queda também é algo que o pessoal vem pedindo, certo? Então também vou gravar vídeos sobre isso aí para vocês. Dúvidas sobre Ion Trinity? Põe aí. Quer saber mais? Dê o like, põe no comentário e logo mais a gente se vê em mais um vídeo aqui no canal 753. Galera, RPGistas, valeu, tamo junto e compartilhe com todo mundo para que muita gente possa conhecer este jogo top mesmo, tá? E depois, mais pra frente, depois que eu explicar bastante sobre Ion Trinity, eu vou ver se eu consigo gravar algumas sessões de jogo para você, ou pelo menos resumos, né? De sessões de jogo, para que vocês possam conhecer na prática aí esse universo incrível de Ion Trinity. Beleza? Galera, é isso aí. Grande abraço para vocês. Mantenham-se seguros, certo? Joguem online, nada de aglomeração, tá? Que depois que tudo isso passar, a gente vai se ver numa convenção por aí. Beleza? Galera, valeu, abraço.